Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, um ótimo sábado para todos nós, sábado dia 2 de maio de 2020, né? Estamos ainda no confinamento dos homens, mas na liberdade do Espírito, precisamos esperar porque os dias são maus, né? Pessoal, sábado eu sempre reservo para deixar um dia livre para eu poder falar de assuntos que eu acho interessante. Hoje eu queria falar sobre um livro, tem muito tempo que eu não falo sobre livros e eu queria dar uma indicação literária para todos vocês. Essa indicação já faz parte da nossa liderança, mas agora eu queria indicar também para toda a igreja. É o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, de Mark Dever. Na verdade, existe um conjunto de pequenos livros que falam sobre os assuntos que o Dever vai abordar nesse livro. Porém, o livro ele faz uma espécie de compêndio destes assuntos. Esse livro veio de encontro a uma necessidade que sempre houve no meu coração quando eu enxergava uma certa dificuldade entre os membros da igreja. Deixe-me ler com vocês aqui uma pequena citação desse livro, uma pequena parte desse livro, ainda na introdução, para vocês entenderem do que se trata esse livro. Eu realmente gostaria de incentivar você a adquirir esse livro, estudar, ler, porque aqui existem conceitos que eu acho que são necessários para a nossa igreja, não só a igreja local, mas também as igrejas de forma geral. Olha o que diz o Mark Dever aqui na introdução do seu livro. De fato, a insatisfação não é o suficiente. Por todos os lados, há insatisfação com a igreja. As prateleiras das livrarias evangélicas estão abarrotadas de livros que contêm prescrições para o que a aflige. Os palestrantes de conferências subsistem das enfermidades das igrejas, que parecem sobreviver aos remédios que lhes são ministrados. Pastores exultam erroneamente e se esgotam de modo trágico, tornando-se confusos e inseguros. Os crentes são deixados a vaguear como ovelhas que não têm pastor. Mas a insatisfação não é o suficiente. Precisamos de algo mais. O que é a igreja em sua natureza e essência? O que distingue e caracteriza a igreja? O que o Dever vai apostar e vai abordar e apoiar é o fato de que em muitos casos as nossas igrejas, os crentes das nossas igrejas e o formato o qual nós concebemos a igreja, qual nós acreditamos que a igreja é ou existe, está errado. Ou seja, nós precisamos novamente nos assentarmos diante das escrituras, estudar o texto bíblico e entender o que a Bíblia diz que é a igreja efetivamente. E a partir disso começar a construir as nossas comunidades. Ele instrui aqui 9 marcas, né, que no ponto de vista dele seriam marcas que distinguem uma igreja saudável de uma igreja não saudável. Note que ele não vai usar o termo não igreja ou igreja, mas ele vai diferenciar uma igreja que às vezes é a igreja, mas que não é saudável. Ele vai abordar, por exemplo, a pregação expositiva como essência ou como elemento fundamental da igreja saudável. Ele vai abordar a teologia bíblica, e aqui teologia no sentido da divindade mesmo, de estudar efetivamente quem Deus é. Ele vai falar, por exemplo, do evangelho, dizer o que é o evangelho como terceira marca. Ele vai falar da evangelização como quarta marca de uma igreja saudável, uma igreja que evangeliza. Ele vai falar da quinta marca, que é a conversão, que é o resultado do evangelho bem pregado, da evangelização bem feita. Certamente vamos ter indivíduos realmente convertidos. Ele vai falar da sexta marca, que é a membresia da igreja, e como é importante nós estabelecermos uma membresia efetiva, uma membresia que existe e funciona de acordo com as escrituras. E ele vai falar, claro, né, quando falamos de membresia, ele vai falar também de discipulado e de liderança. Portanto, nós temos diante das nossas mãos um material valiosíssimo que eu realmente gostaria que
toda a igreja lesse esse material e tivesse acesso a esse material, até para que os conceitos ficassem muito claros para nós. Quando nós falássemos no culto, por exemplo, sobre o que é ser membro de uma igreja, ou quando falássemos num culto que é evangelho, todos entenderiam facilmente. E o que a gente não tem hoje, o evangelho deturpado, uma evangelização mal feita. Sendo assim, eu realmente gostaria de indicar este livro para você. Ele está à disposição aí nas principais plataformas, né, sociais, nas principais plataformas de venda como Amazon, Americanas, etc. Além das livrarias físicas ou pelo site da editora Fiel, que é a editora que publicou esse grande livro, 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Leia, dê o feedback para mim do que você achou, fale comigo daquilo que Deus vai falar ao seu coração nessa grande literatura e que Deus te abençoe. Um ótimo sábado e não se esqueça, hoje nós temos Conferência Martin Bucer, nós temos aula com os juniores e amanhã, às 10 da manhã, ainda continuamos com as nossas transmissões online. Ainda não podemos nos reunir e, como eu tenho dito, né? Como tem feito um abraço, mas em breve estaremos nos abraçando novamente, tá bom? Deus abençoe, ótimo sábado para todos.